Para quem é indicado tratamentos com protocolo, essa prótese fixa que reabilita toda a arcada de um paciente. Olá, meu nome é Daniel Crivari, eu sou dentista e implantodontista aqui na Clinic In Place. Para que vocês entendam um pouquinho melhor sobre essas indicações, eu separei alguns casos nossos aqui para que vocês vejam como é que isso funciona. Basicamente, nós indicamos os protocolos para 3 tipos de pacientes. Pacientes que já não possuem dente em suas arcadas, pacientes que já utilizam de próteses totais, as famosas dentaduras, pacientes que ainda têm alguns dentes em sua boca, afinal de contas, muitas vezes esses pacientes precisam desses dentes para apoiar uma ponte móvel, a famosa PPR, a famosa perereca, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido esses termos. E um terceiro caso de pacientes são para pacientes que têm todos os dentes na boca. Nossa, doutor, como assim? O senhor é daqueles que extrai dentes? Não, pessoal. Muitos pacientes têm todos os dentes na sua boca, mas esses dentes já estão comprometidos. Muitas vezes por uma periodontite avançada, os dentes já estão todos amolecidos, o paciente já não consegue nem mastigar mais e nenhum tratamento periodontal com raspagens e alguma coisa parecida irá funcionar, irá resolver o problema do paciente. Gosto de fazer uma observação aqui, que nesses casos onde há extração é feito de uma maneira muito consciente, já vocês vão ver nos nossos casos, e se o paciente optar em realizar próteses removíveis, como uma ponte móvel, uma PPR, aí sim é necessário muitas vezes não extrair, tratar aquele dente, porque afinal de contas é um outro raciocínio, é uma outra linha de tratamento. Agora, quando partimos para o protocolo, onde vamos devolver para o paciente uma mastigação ideal através dos protocolos, com dentes fixos, próteses fixas, aí sim recomendamos a extração. Para que vocês entendam um pouquinho melhor sobre essas indicações, eu separei alguns casos nossos aqui para que vocês vejam como é que isso funciona. O primeiro deles é um paciente de Salvador, na Bahia, de 67 anos. Chegou aqui usando uma dentadura superior e no inferior ele usava uma ponte móvel. Só que notem que os dentes já estão até quase que perdidos ali na estrutura óssea, ou seja, aqueles dentes já estavam praticamente amolecidos. Então, sem a menor dificuldade, extraímos esses dentes, trabalhamos com 4 implantes superiores e 4 implantes inferiores e conseguimos dar, na primeira semana de tratamento para esse paciente, esse tipo de prótese. Notem que solucionamos o caso desse paciente desta maneira estética e mastigatória. Esse paciente está na semana do tratamento dele e está muito bem, um paciente sem muito edema, um paciente que teve sua cirurgia de uma forma muito simples e muito segura. Nesse segundo caso, a paciente chegou aqui na clínica usando na parte superior uma ponte móvel. Notem aqui que alguns dentes delas estão bons, estão rígidos, e outros dentes já apresentavam fraturas coronárias, fraturas na coroa, estavam já com uma posição não muito agradável. Então, teria que se ter ali no mínimo 2 ou 3 extrações. Extraindo esses dentes, sobrariam poucos dentes para apoiar uma prótese. Então, optou-se na extração de todos os dentes, instalação de 4 implantes e a reabilitação com o protocolo. Vejam que no inferior muda-se completamente o raciocínio, onde nós conservamos todos os dentes e tratamos os dentes e completamos somente aquilo que falta. Notem aqui que essa é a finalização do caso dessa paciente, uma paciente que veio da Bahia. Então, em 3 dias, vê-se que a paciente está muito pouco inchada. Nós temos até algumas fotos aí que nós fazemos com a incidência de raios solares no rosto da paciente e a prótese acabou ficando com uma naturalidade muito grande. Este outro paciente também, seguindo a mesma linha de tratamento,
Um paciente que chegou aqui com 87 anos de idade. Eu selecionei esse caso, não foi à toa. Afinal de contas, nós temos muitas perguntas se referindo à idade do paciente. E esse paciente aqui chegou aqui na InPlace com 87 anos de idade. Um paciente bem, com suas, como eu sempre brinco nos meus vídeos, com suas manutenções, tinha ali, tomava um remedinho para pressão, mas estava tudo controlado. Só que esse paciente não tinha osso. Ele chegou então usando dentaduras removíveis, uma dentadura superior e na verdade uma overdenture inferior. Notem que essa overdenture não era apoiada em cima de 2 implantes, e sim 2 raízes que tinham ali as suas retenções para reter a prótese overdenture. Então assim, o paciente já vem de décadas em décadas trocando próteses removíveis e próteses removíveis para ter uma mínima sustentação. O grande desafio foi porque muitos dentistas não queriam operá-lo em virtude de ter 87 anos de idade. Então, tomando todos os cuidados necessários, esse paciente foi operado com anestesia geral. Fizemos um implante zigomático, afinal de contas o paciente já não possuía mais osso. E finalizamos o caso desse paciente com 2 próteses fixas. Esse paciente não usa mais próteses removíveis. Notem que é um sorriso bem simples, afinal de contas a idade dele já não, os músculos da mastigação e os músculos faciais já não abrem tanto assim o sorriso, mas o paciente está feliz da vida porque consegue comer alimentos mais endurecidos, alimentos crocantes, conversa, fala e mudou todo o seu padrão de vida. Este é um caso que eu gosto muito também, porque a paciente, apesar de ter 57 anos aqui de São Paulo, notem que nas fotos iniciais é uma paciente relativamente nova, uma paciente que aparenta traços mais novos, mas que o posicionamento das suas próteses removíveis acabavam envelhecendo a face da paciente. Trabalhamos com esta paciente também com implantes zigomáticos na parte superior e com implantes convencionais na parte inferior, podendo reabilitá-la com 2 protocolos fixos nas suas arcadas. E aqui eu queria mostrar para vocês o rejuvenescimento do antes e do depois. Olha como uma paciente de 57 anos consegue um rejuvenescimento de uma paciente já com traços mais rejuvenescidos, pôde ainda mais com os protocolos fixos ter maior rejuvenescimento para o seu caso. Reparem que eu comecei trabalhando com pacientes com idades mais avançadas, 87, 67, 57, e agora nós vamos trazer isso para pacientes mais novos. Esse paciente aqui, um paciente de 45 anos de idade, veio de Minas Gerais, chegou aqui com algumas raízes na sua arcada superior e alguns dentes na arcada inferior. As raízes já todas com indicação de extrações e os dentes também no inferior com indicação de extração, afinal de contas já com muitas coroas desgastadas, dentes com lesões periapicais. Então, adotou-se o tratamento de 2 protocolos convencionais. Esse paciente fez a cirurgia e após 3 dias conseguimos dar para esse paciente de 45 anos um outro resultado estético. Vejam. Já esta paciente, com 27 anos de idade, usava na parte superior uma ponte removível e no inferior a ausência de alguns dentes. Adotamos então o tipo de tratamento onde reabilitamos essa paciente com implantes convencionais no superior, com uma prótese do tipo protocolo, e no inferior conservamos todos os seus dentes. E fizemos somente implantes unitários, implantes para devolver somente os dentes perdidos. Conseguimos então dar para essa paciente esse resultado estético. Paciente essa extremamente nova,
que necessitava de um outro padrão de beleza e um outro padrão de estética. Esse outro caso aqui revela aqui o insucesso com tratamentos anteriores com implantes dentários. Gostei e queria colocar aqui para vocês, porque também trata-se de cirurgias simples e cirurgias que existem correções. Nesse caso aqui, o paciente usava uma overdenture inferior e no superior foi feita uma tentativa de instalação de protocolo. Então, esse é um caso típico de um tratamento que teve com outro colega aí o insucesso e esse paciente apresentou-se aqui na Inplace para uma correção. Tivemos que fazer a extração de todos os implantes, afinal de contas, para se trabalhar com 4 implantes superiores e 4 implantes inferiores, nós temos uma filosofia de trabalho e o posicionamento desses implantes estavam impedindo a instalação dos novos implantes. Mesmo assim, extraímos os implantes, colocamos na mesma cirurgia, hein, pessoal? Os implantes novos e conseguimos, ao longo de 3 dias, reabilitar o paciente de uma maneira extremamente satisfatória. E para fechar aqui o nosso hall de casos clínicos, eu separei esse caso aqui para você que tem uma grande preocupação com a gengiva do paciente, com a gengiva do protocolo. Esse paciente aqui possuía seus dentes naturais, possuía até um implante na parte anterior superior, aonde já muitos dentes com lesões, com coroas com infiltrações, alguns dentinhos com mobilidade, ou seja, extraindo aquilo que precisava extrair e deixando somente o que estaria saudável e rígido, sobrariam poucos dentes e isso não traria para o paciente uma boa reabilitação. Então, conseguimos para esse paciente a extração de todos os dentes e aqui, pessoal, há uma responsabilidade muito grande, não somente da parte técnica e odontológica. A responsabilidade de que esse paciente já tinha esse visual, esse paciente já tinha essa característica. Então, teríamos que trazer uma nova característica para o paciente harmônica, uma nova característica onde desce para esse paciente um ar de naturalidade. E esse foi o desafio, afinal de contas, esse paciente tinha um sorriso extremamente alto. Então, extraímos todos os dentes, trabalhamos com implantes convencionais também e finalizamos, após 3 dias, o paciente com este padrão de resultado. Eu poderia passar o dia inteiro mostrando inúmeros casos aqui para vocês, mas gostaria que vocês entendessem que cada caso é um caso. Muitas vezes recebemos aí nos nossos canais, nas nossas mídias, pacientes nos perguntando: doutor, eu quero saber o preço, doutor, eu quero saber se é zigomático, se não é, o que vão fazer na minha boca. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o seu caso, a primeira ação a ser tomada é entrar em contato com a nossa equipe, através aqui do YouTube mesmo, ou através do WhatsApp, ou através do nosso site. O pessoal aqui está extremamente treinado para poder te fornecer e te orientar o que você deve fazer para ter a resposta exatamente para o seu caso. Afinal de contas, o seu caso não é igual ao do seu amigo, não é igual ao do seu vizinho, não é igual ao do seu marido e nem é igual ao da sua esposa, ok? Então é isso, pessoal. Se você tiver mais alguma dúvida a respeito dos tratamentos com protocolos, com as próteses fixas, coloque sua dúvida aqui embaixo. Eu estarei respondendo o mais breve possível, tudo bem? E não esqueça de se inscrever no nosso canal, afinal de contas isso é muito importante para que continuemos fazendo esse conteúdo com relevância para você. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos.